Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar à imagem do futebol numa segunda-feira que vem depois de um final de semana não muito bom da dupla Grenal, para ser generoso, né? O Internacional empatou em casa, quando se esperava que ganhasse, embora contra um grande time, contra um grande técnico, dois fatores importantes, né? Um técnico com um currículo invejável e um clube que se impõe diante do Internacional, muitas vezes, como o Inter se impõe diante também do Verdão. É um embate dos mais parelhos entre times grandes do Brasil. Internacional e Palmeiras meio que dividem aí a estatística. E o Grêmio, depois de sair na frente, era justo imaginar que pelo menos arrancaria um empate, na pior das hipóteses, em Curitiba. Esse é o lado ruim da questão. O lado bom é que o Internacional está a uma vitória, um confronto direto contra o São Paulo para ser líder e podendo continuar brigando com o título, embora ainda faltem 17 rodadas. E em relação ao Grêmio, o Grêmio tem 37 pontos e livra 7 pontos do Cruzeiro, por exemplo, né? 7 pontos o Grêmio livra do Cruzeiro, que é o 7º colocado. Então o Grêmio ainda está naquela situação. Na pior das hipóteses, uma pré-Libertadores, com tudo que já aconteceu, com a necessidade de jogar com os reservas. E amanhã, professor Enio Kaufmann, Jairo Cuba, Maurício Freitas, amanhã é um grande dia para o Grêmio. Para alguns, até é melhor que não continue, porque acaba uma competição atrapalhando a outra. Para outros é uma necessidade imperiosa continuar vivo na Libertadores para ser o recordista brasileiro em conquistas. Chegará ao tetra se for campeão. Boa tarde. Boa tarde. É impressionante como a gente muda, né, de patamar e de objetivo. Tem um comentário dos treinadores de futebol, que dizem assim, que eles são contratados, não, pelo amor de Deus, eu só não quero cair. Nosso objetivo é não cair. Não é o caso nem do Grêmio, nem do Internacional, mas times menores do interior. Nosso objetivo é não cair. Aí ele ganha 2, 3 jogos, o objetivo já virou o título, aí perde 1 ou 2 jogos, já demitem o treinador. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Internacional empatou com o maior elenco, o mais caro elenco do Brasil, treinado pelo treinador mais vitorioso do Brasil, sem nenhuma comparação, sem ninguém para chegar perto. Nem São Tite. Mas veio os títulos do Tite e do... Eu estou... É pelo tempo de carreira. Estou simplesmente pegando a estatística. Sem dúvida. E pós-fracasso em 2014... O Filipão vai para a China e é o único treinador brasileiro que tem sucesso lá e que ganha títulos. Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes e Cuca foram para lá na mesma época e todos ganharam 0. Então o Internacional empata com um plantel que só assim, para pegar uma posição, a posição de meio armador. Eles têm o Lucas Lima titular, o Scarpa e o Guerra. Para a mesma posição. Esse é o... O gol tem prazo, o Everton e Jailson. Sabe? Se o senhor quiser colocar o Moisés mais para trás, como foi ontem. E tinha o Tietê ainda, né? Não, o Tietê já foi. Sim, não, mas tinha. Não, tinha. E ontem estava no banco, para mim, um rapaz que vai disputar a vaga na seleção brasileira, que é o Bruno... Me ajuda Henrique. Bruno Henrique. Muito bom Que jogador. é meia também. Que é meia e que aqueles meias que fazem o que faz o Paquetá no Flamengo, que fazia o Paulinho na seleção brasileira. Chega na frente e defende. E faz gol. Sabe? E essa qualidade de volante, sei lá se o nome é volante ou meio. O senhor não vai me dizer que o senhor comemorou o empate, né? Muito. Muito. Mas o Internacional... Mas o São Paulo ganhou o jogo dele. E o que tem? Mas é taco a taco. E o que tem? Tem que ficar grudado ali. Porque o Internacional, hoje, já não disputa mais a pré-Libertadores. O Internacional está disputando para assegurar uma vaga na Libertadores. Não esquece que todo mundo se queixa da pré-Libertadores, que não pode fazer pré-temporada, que prejudica o ano inteiro, e ai meu Deus. Então, o Libertadores tem que ser entre os 4.
E é essa a meta hoje do Internacional. Se der para beliscar o título, melhor. Mas parei um pouquinho. Não se dizia que o Internacional ia lutar para não cair? O Internacional foi adiante. O Internacional ontem teve uma má jornada em termos de movimentação do Nico Lopes. O treinador disse na entrevista que o D'Alessandro só podia jogar 15 minutos. Difícil entender isso, né? Não dá. Depois de tanto tempo sem jogar. Não, eu vou dizer, dá para entender assim, ó, dentro daquelas. Vai voltar aos poucos, não quero estourar porque é o D'Alessandro. Mas numa necessidade como a de ontem, podia colocar 30, não precisava colocar o Camilo. Exatamente. Ele ficou com o crédito do gol e acabou jogando. E a própria... E até ficou bonito o Camilo tabelando com o D'Alessandro duas vezes. D'Alessandro tocando a bola pro Camilo, Camilo devolvendo pro E, D'Alessandro. na verdade, Ficou bonito aquilo. Qualidade. quem jogou mal ontem foi o Nico Lopes. Jogou abaixo. Jogou Dispersivo. Não, ele não se movimentou. Eu acho que é importante a gente entender que o Nico Lopes não está jogando no lugar do William Potker. Mas aí que eu ia dizer, o Nico Lopes sem Potker é Bochecha sem Claudinho, professor? Não, é que o Rossi é que tinha que fazer o trabalho do Potker. O Rossi é que era para ser o atacante, para o Nico Lopes... Mas o Rossi tomou uma chegada no começo do jogo, eu não sei se ele se assustou com aquela chegada do Marcos Rossi, que quase rachou as costas. Acabou não conseguindo desenvolver mais. Não jogou mais nada. Exatamente. Porque o... Mas o Potker, que era criticado até 2 ou 3 rodadas atrás. Mas né, a professor? movimentação Não, que ele mas faz... é problema de movimentação. Pediam para tirar ele do time e ele fez falta ontem, mostrou que Aí não é que entra o papel do técnico. Mas Manteve. porque o Rossi não jogou bem. Esse é o problema. O substituto não joga bem, não. Não deu resultado. É o que acontece no Grêmio com a centroavância. Criei uma palavra. Eu acho. Não, mas mas todo mundo está dizendo Quer isso. dizer, não é o Tem a problema. volância e a centroavância agora. Isso, e a zagância. Mas o Daqui a pouco- melhor é o box to box. box Eu to sou box. apaixonado por isso. De qualquer Linguagem maneira, moderna. de qualquer maneira, se tu vê assim, sai um centroavante, entra outro que joga mal também, e aí, bom, é o problema O de... melhor é quem tá fora, nesse problema, caso. sim, o Internacional teve uma longa, isso é para os bem mais velhos, Chico Espina e Adavilson. Mas não é muito Tem mais velho. do nosso não. tempo, Maurício. Não é muito mais velho, faz só 40 anos, professor. Só 40 Só anos. 40 anos. Diz isso para os A dois. geração que assiste no Facebook, Chico boa parte Espina e dela, Adavilson é pós-Valdomiro, quando o Valdomiro foi para Quer dizer, o Colômbia. Chico Espina foi campeão em 79. Nove. É final da década de 70 e início da de 80. Não vi Quando o jogar, mas Valdomiro conheço a está na história. Colômbia Isso. e depois retorna para o Internacional para ser campeão gaúcho ainda em 82. E aí praticamente Então, encerra a carreira. Isso é Antes disso, praticamente. Uma palavra que mais usou na vida dele foi essa, praticamente. sempre o bom era o que não estava jogando. Isso várias vezes acontece com outros clubes, mas no Internacional... Davius que morreu num acidente de automóvel, como também o Adilson morreu num acidente de automóvel, como também o Sérgio Gil morreu num acidente de automóvel. Naquela época o Internacional perdeu vários jogadores em acidente de automóvel. O Internacional joga com 3 volantes, com o Rodrigo Dourado mais posicionado. E o O senhor acha que já vale 100 milhões o Rodrigo Dourado? Tu não vai desistir disso, né? Olha, com €1 a quase R$5, Olha, Rapidinho, né? Tava chegando perto daquela época, que a Não tá Liga na bola valia de 6, prata? né? Ele não está na bola de prata? na bola de O REC pediu pro Dourado jogar mais para confirmar a tese dele. Né? mas de qualquer maneira, o Internacional precisa de um armador à frente desses 3 volantes. A formação do Internacional que mais tem sido efetivo é os 4 zagueiros, os 3, 1, 2. Sendo que o Nico Lopes tirou o D'Alessandro do time porque começou a fazer essa função do 1. Ontem, Com mais vitalidade. Né? com mais vitalidade, com mais gols, Exatamente. né? O Nico Lopes tem uma média de gols extraordinária. Contra o Fluminense, ele deu 2 chutes a gol, fez 2 gols. Se nem o Pelé fazia essa média. E ontem ele foi jogar de atacante. Então o Internacional ficou com 3 volantes e 3 atacantes. E aí faltou esse cara no meio para Contra um time tão articular. qualificado E o quanto o Rossi se Palmeiras. movimentando pouco também. O Patrick não foi tão bem também ontem, Não. né? Mas não foi exatamente Porque por faltava isso, parceria. porque faltava parceria. Então fica difícil jogar assim.
Veja que o Palmeiras jogou com o Thiago, por sinal, que belo jogador, hein? Bom jogador. Volante. Thiago, me ajuda, Rec. Thiago alguma coisa, o centro médio. Isso, Ele- volante. Santos. Thiago Santos, Santos. Né, que jogou muito. Jogou com o Moisés, o Jean, Thiago Santos veio do América Mineiro. e o Lucas Lima, jogando de armador, com os dois atacantes, o Iorel e o Daverson. Num modelo parecido com o que o Sim. Inter vinha jogando. Isso, só que o Internacional só jogou com 3 no meio campo, e aí ficava difícil. Tanto que várias vezes o Palmeiras levou vantagem numérica no meio campo. Agora, é inegável que o Internacional melhorou o seu conceito, até mesmo em nível nacional, a ponto de haver um reconhecimento de um predomínio técnico do Inter na comparação de um time com o outro. Na ESPN fizeram a comparação dos 11 titulares, deu 7 para o Inter e 4 para o Palmeiras. O crescimento técnico do Internacional é inegável, né? Principalmente no pós-Copa, já antes, mas principalmente nesse pós-Copa, a sequência de vitórias, de bons resultados, atuações, porque às vezes é a história do resultado sem rendimento, e o Inter tem que conseguir ter os dois. E ontem um empate, na minha opinião, totalmente normal, né? Contra uma grande equipe, né? Como o Palmeiras é, e até como o professor falou, o elenco mais caro do Brasil, sem dúvida nenhuma, o empatar em casa com o Palmeiras não é demérito nenhum, pelo contrário, é um ponto somado, na minha opinião. Pegando o São mês de 15 agosto, São 15 Pode- ou 16 jogos, Maurício. Eu só Pode- tenho dúvida pode- se é 15 ou 16. O que é? De investimento. Jogos 17. Em 17 o Inter perdeu um só. Só para o América Mineiro. 17. 17. 17 perde um. Perde um só. Só para o América Mineiro. O Sim, mês não, de eu tenho agosto, certeza que é pro América Mineiro. Não, ficou 10, mais um, que é o América 11, mais Mais 5 seis. depois da 16 e agora empate, com o empate da 17. 17 jogos e uma derrota. praticamente Ou um turno. Foi no 10º ou no 11º que o Inter perdeu para o América? Foi no 10º, porque o Inter vinha de 9 Então são jogos, 16. jogos de São 16 invencibilidade. ou 17? Sabe, é extraordinário esse rendimento do Internacional. E aí, Como vem o cá, Maurício disse, né? Praticamente um turno inteiro. mas é parte do futebol também ter um pouco de sorte. Esse é o contrário do ano de 2016. Não, vamos, O Inter emendou ali 14 jogos sem vitória. Começou bem Exato. e terminou mal o primeiro o turno. próprio O 2017. Inter tinha uma invencibilidade de 10 jogos até jogar com o América. Então são 17. 17. Então são 17. 17. Não precisa ir longe. Pega Inter e Paraná. Em 2016 e 2017, a bola do Camilo ia para onde foram todas as outras Ia na cobranças Popular lá. do Camilo até hoje. O Valdívia erra pênalti contra o São Paulo. Mas é isso. É. É isso. O Paulão erra pênalti contra a Chapecoense. Isso. E aí vamos nós. Sabe? Então o futebol também tem isso. Não é só isso, claro que não é só isso. O Internacional tem tido rendimento, mas quando não tem rendimento, também o Internacional não teve rendimento, por exemplo, contra o Fluminense. Jairo, O Internacional foi Maurício. mal. Desculpe, Não, não. para completar. O melhor jogador em campo, e sem dúvida, então, por consequência, o melhor do Internacional foi o goleiro. Foi o goleiro. Quer dizer, então, E o Inter ganhou de 3-0. 3-0. Futebol é Claro, o incrível. futebol tem isso. Olha aqui, ó, aqui, ó, Jairo, Maurício, professor. Esses 5 jogos do Internacional, Cruzeiro fora, Flamengo em casa, Grenal em casa, Chapecoense fora, Corinthians fora. Se o Inter, na pior das piores hipóteses, fizer 5 pontos, o Inter não sai do G4. Para se ter uma E olha que é um ideia aproveitamento baixo, hein? da poupança Em que o 15 Internacional fazer tem, 5. vai a 47, teria que o Grêmio fazer 10 pontos, o Palmeiras fazer 10 pontos e o Atlético fazer 13 em 15 para alcançar o Internacional e empurrar o Internacional para sexto, por exemplo, ou para quinto. Então, todos eles teriam que ir bem, sendo que uns ainda jogam contra os outros ali. O próprio Grêmio joga contra o Internacional. Então, se o Inter fizer só 5 em 15, o Inter está no G4. Se o Inter fizer 10 em 15, que não é nenhum absurdo, que é exatamente a média que ele tem hoje, que é de Ele 2 assuma a pontos por liderança partida, também, né? é provável que seja líder do campeonato. E é- Então, vê só, se fizer 2/3, pode ser líder. Se fizer 1/3, ficará no G4. Só não ficará se fizer menos de 5. E entre aspas, E a talvez média? seja a pior sequência, como foi na arrancada e agora virando o turno, né? Repete os adversários, em nome de adversários, em qualidade, enfim.
essa sequência agora do Internacional. Porque depois entra naquele senso comum, né? Vai pegar Botafogo, Mas vai aí- pegar Fluminense, vai Mas pegar aí é o Muricy Vasco. Ramalho. Né? Exato. Muricy dizia que a gente é campeão brasileiro, ganhando dos menores e trocando pontos com os Exatamente. grandes. É. Quer Com o dizer, Palmeiras, o Inter não trocou ponto. O Inter ganhou, Fez empatou 1 em e 6, uma, né? uma e perdeu a outra. é isso. Pois é, mas aí pegando uma tese do REC de que se o Inter repetisse a pontuação do primeiro turno para o segundo turno, Já estaria na Libertadores. estaria na Libertadores e briga por título pelo aproveitamento. Com certeza. Não. Com certeza. Não, é que eu- No não. primeiro turno, o Inter nesses jogos, nesses dois, pegando os dois últimos jogos, o Inter fez 3 pontos, agora fez 4. Mas eu fiz pior a minha frase, era muito pior. Faltavam 3 jogos para terminar o retorno e eu disse que se o Inter conseguisse 3 pontos e se repetisse no segundo turno a mesma campanha, o Inter estaria na Libertadores no G4. O que fez o Inter? Fez 9. Fez 9, exatamente. Não. Fez 9. Não há dúvida Bom, que se o Internacional... Aí passou a brigar por Não, título. o Se o Inter emendou Internacional- 5 vitórias seguidas. Se o Internacional repetir no segundo turno a pontuação do primeiro, ele é campeão. Ele é campeão. 76 pontos é a pontuação de campeão. Dá certinho 2 por partida. 76 pontos é a pontuação Muito provavelmente. de campeão. Até porque a gente não sabe. É claro, depende do São Paulo hoje que é o líder, mas também para o São Paulo é complicado repetir a mesma Não mesma vai. campanha. Não faz. Bom, vamos falar de Grêmio já já. E eu e o professor estávamos fazendo no carro um exercício de como será montado o banco do Grêmio. Porque o time do Grêmio todo mundo sabe de cor. Jogando o Jailson, jogando o Léo Moura e jogando o Jael, que parece que está se desenhando. Tendência. Há quem apregoe Eu acho que que ainda não. vai continuar o André. Eu E eu acho que joga o Jael. Eu acho que joga o Jael. Sabe por quê? O Renato está na hora de lavar as mãos. Exato. Tem uma hora que o técnico tem que lavar E as outra, mãos. pelo que ele não viu é na a Argentina cara do também. Renato. Não é a característica do Renato. É, mas E se tem nós uma formos- hora que, mas isso- mesmo Renato, Abel, às vezes... Não E sei. se nós formos analisar de uma maneira maior, quem que pode mudar o jogo no segundo tempo? É o Jael. Quem custou mais? É o André. É a primeira ficha. Não, então vamos Para lá. começar. O goleiro, óbvio, unanimidade. Lateral direito, ele não vai colocar o Léo Gomes numa gelada, né? Vai de Léo Moura. Sim, Não tem. claro. Tendência Não isso aí vai. jogando. Se ele inventar o Léo Gomes e der Não. errado, se der certo é gênio. Não vai. Se der errado é pau nele, não, Não, no exato. jogador. Não vai, Com- não vai. Com A Jor- dupla de zaga é a melhor da América, vai jogar. É o melhor do Brasil, como queira. Kahneman, Jeromel, Kahneman. Na lateral esquerda, Cortez, porque ele não vai. Já deu o mas castigo no Cortez que tinha que dar. Esse castigo não é oficial. Né? Não é oficial. É uma interpretação. O senhor acha que o Marcelo Oliveira Eu não teria acho- ganho a posição Eu não em determinado acho- eu- momento? eu não acho Mas só se o nada. Renato está louco. Eu não acho. Eu acho que às vezes, em termos de grupo, um jogador que é um grande líder no grupo. E isso o Oliveira não dá para tirar Quando o um mérito outro dele. se machuca, às vezes o treinador mantém. Não para castigar o outro, pode ser. Eu só quis dizer que não há nada oficial. Se pode interpretar, o Renato quis dar um castigo, mas não se tem nenhum indício concreto Mas, que foi não, isso. Mas não tem como não ser, de certa forma, um castigo para o Cortez, ele ter ficado 2, 3 jogos na reserva do Oliveira, porque, lembrando o jogo de Quilmes contra o Estudiantes, o jogo de ida, o Oliveira ele chegou depois dos 25 do segundo tempo, ele não conseguia parar em pé. E agora contra o Atlético Paranaense? Nossa, tomou um rojão. O único jogo que dá para dizer que ele fez razoável, e eu acho que ele foi no embalo da equipe, foi aquele que o Grêmio ganhou do Flamengo com os reservas. No meio campo concordamos que é Jailson? Eu acredito, sim, claro. Te interrompi, tu ia dizer que com os reservas Não, do exato. Flamengo. Daí o Marcelo Oliveira Foi bem. jogou razoavelmente. Agora, sem dúvida, eu acho que o Jailson assumiu a titularidade. E por isso que eu acredito que ele vai no Jael também. Porque naquele jogo da ida, ele teve o meio campo com Maicon e Cícero. E viu que não funcionou, que os jogadores do Estudiantes conseguiram levar vantagem, velocidade, Era um meio até na campo força velho e física. lento. Exatamente isso, Maurício. E com o Jailson, querendo ou não, ele ganha esse poder de marcação. Lembrando que é importante o Grêmio não tomar gol em casa. E lá na frente, eu acho que pelo mesmo motivo, ele sai com o Jael, porque é o jogador de combate. Querendo ou não, ele vai fazer um enfrentamento físico com os zagueiros do Estudiantes, algo que ele não teve na Argentina. Mas aí Vem que, com ferrolho aí. mas- vocês e aí estão que enganados. carta na manga ele vai ter para trocar o Exatamente, jogo? Maurício me tirou as palavras da boca. Ah, Tu não, quantas Então- tu quiser. Quantas eu quiser? O Me diz Alisson é uma. não, mas então tira o André do banco.
se fosse isso. Entende? O André A lógica- entrando no segundo tempo não vai fazer nada Tu não melhor pode, que o Por que Jael. não? Porque não fez até agora. Mas ele entra descansado, tem pode técnica, ser. tem qualidade. É que ele entra, ele entra Ele tem que ser cansado quando começa o jogo, né? Mas daí entra todo mundo descansado, né? Trombador, Ou porque fazedor se, de o parede. se o jogo tiver 0-0, com Estudiantes jogando retrancado, Professor, o Grêmio tem que ser professor, É já que- que eles são estudantes. professor. meu Rec, Deus, chama meu os Deus, comerciais, não, chama os comerciais. não vou- Não, por favor. Não vou nem completar Chama minha os tese depois comerciais. dessa. Passa o texto a via Condote e bota o break aí. Não pelo tem amor de Deus. comercial. Não, tem. Chamar, pelo amor de Deus. Chama ele. Pelo amor de Deus. Foi que deu pra Não precisa arrumar, ficar né? vermelho, Rec. Foi que deu pra arrumar. Até ele ficou vermelho. Não é? Grêmio tem que ser professor, porque ele Só Os caras espero- são estudantes. Só espero que o nosso aniversariante não esteja O vendo. Henrique, grande Não Henrique. esteja tá de aniversário. vendo o programa. Trintinha já, hein? Ah, parabéns. Tá na hora de criar juízo, né, E te professor? ver dizer uma dessas. Né? Um abraço, Henrique. Parabéns, filhote. Já voltamos. Estamos de volta. 1h26. Horário de sexta-feira. Aqui, Umbra, quase que eu disse aqui. Horário de sexta-feira. Sexta-feira, né? Professor, sexta-feira não confunda com um colégio de freiras, né? Porque aí tem a primeira freira, a segunda freira, a terceira. É bem O Rec parecido. tá inspirado, Tá né? com problema hoje. Sexta-feira. Tá com Sexta-feira, nesse horário, estará começando o programa 1h25. Por quê, Rec? Porque vem o horário político, o Exato. imperdível, né? Exato. Quando eu trabalhava na Rádio Guaíba, eu dizia, vem aí o imperdível horário político. O político fica O um pé da horário, vida. o horário político que vai fazer a tua espera também na Grenal, né? Pois é. Às 7 da manhã. Ali pode ser que eu durma um pouco mais. Não Vai sei ganhar como é 25 Ou minutos. começa às 6h30 pra também, compensar pra as horas. compensar. É, não. Mas olha aqui, ó, o Grêmio é favorito. Claro, Porque, claro. claro, tão favorito assim, do jeito que o senhor Bem fala, mas já favorito. jogou, então não é nem Mas o bobo. Estudiantes Vou ligar ganhou. lá pro Estudiantes. Estudiantes Olá, é do Boca, que hein? passa? Nem viene para cá porque o partido já Você foi foi- julgado. Todo listo. Já O professor Enio já já é uma confirmou. definição, não viene acá, por favor. Praticamente. O Estudiantes Tá, mas é o mesmo Estudiantes que ganhou do Boca 2-0. e é o mesmo Estudiantes com um time jovem que não fez nenhum investimento para a Libertadores porque está canalizando todos os seus recursos para Mas foi a o melhor coisa que estádio. eles fizeram, porque melhorou o time. Como é o Apola Oro, aquele. Não, aquele, Paulaza. aquele rapaz sabe, Joga para Dedé, o Não, Pellegrini só tem um pouquinho, 18 só um anos, pouquinho. joga. Ele joga tanto que aquele gol que ele fez no Grêmio foi o seu primeiro gol como profissional. Primeiro. Número de gols na carreira, um. Mas foi comparado ao Batistuta. Tá, quando mas deu faz aquele quanto chute. tempo que ele joga? O que eu tô Ele é diz- guri. O que eu estou dizendo Foi inscrito aos que é um 48 ti- segundo É um tempo. time de meninos, é um time que... Porém, menino sonha demais. É um time que... Por isso que to- são estudiantes, professor. Isso. Que toda a... Hoje tá... Agora Hoje tá o feia a Maurício, coisa. o Maurício Começando bem a ajudando. semana aí, professor. Ah, meu Deus. Menino conha com as coisas que a gente cresce e não vê jamais. Exatamente. Então, Desarticularam, professor. Professor, tem só mais um break, não dá pra pedir agora. então assim, todos os periodistas, como eles dizem, toda a imprensa argentina é unânime Estão nos em assistindo dizer aí, com que certeza. não haveria problema nenhum para o Estudiantes, para a sua torcida, para a sua comissão técnica, se não passasse pelo Grêmio. Entende? É completamente diferente do Grêmio campeão da América se cair nas quartas, nas oitavas. Oitavas. A próxima é quarta. Não, mas está nas oitavas. Oitavas agora. Se cair nas oitavas para o Estudiantes depois de ter caído na Copa do Brasil. É completamente diferente. Então, o time do Estudiantes vem muito descompromissado. Não é aquele time que vem a morrer. Não é, e é um time muito inferior ao time do Grêmio. Mas lá assanharam os Estudiantes quando começaram a dizer que era o pior Estudiante de todos os tempos. Os caras se assanharam e jogaram aquilo que eles não sabem contra o Grêmio, jogaram o que não sabem contra o Boca,
Começa a Não, dizer que mas- o cara é ruim, que o cara é ruim, que o Mas cara tu é vê ruim. Marreque jogando... Eu, por exemplo, quando comecei, professor, me chamavam de batateiro. Depois tiveram que me aguentar o resto da vida. Não jogando nada. Não jogando nada Então, também. Continua a mesma coisa. Mesmo mobilizados, mesmo jogando, como tu diz, o que não sabem, eles ganharam de 2-1 do Grêmio. 2-1. Com as calças na mão. Com a participação no gol de André. André cabeceia, goleiro faz um milagro, e aí no O rebote Kahneman faz o gol. Então, E contra o Flamengo, o André estava fazendo uma das suas melhores partidas, né? O jogo aqui. Ele estava bem, aí ele foi substituído em determinado Sabe momento que porque é? o Grêmio queria reter mais a bola. Nós não gostamos de luz de Natal, como diz o Pato Moura sobre o Nico Lopes. Sim. Acende, apaga, Isso. acende, apaga. Nós não gostamos de luzinha de Natal. O jogador tem que ser elétrico. Elétrico. Exatamente. O André é luz de Natal. Acende, me apaga, desculpe, acende, apaga. eu acho que é um pouco mais do que isso. Na medida em que o André foi o maior investimento do Grêmio, o maior investimento Mas do é Grêmio. taco a taco Equilibra com com o Marinho. Marinho é a mesma coisa. Não. Dezinho para cada um. Não, Eu Só um ia pouquinho, dizer, no entre, início Marinho, titular. entre No Marinho e André, início 20 do milhões. ano, no início do ano, o Marinho veio bem depois. Marinho bem, está preso, professor, nos Estados Unidos. É que o senhor falou Marinho. 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 Tá. Meu Deus do céu. Vinha bem depois. Ah, Bruno da produção, tu tá em dívida comigo. O homem tá... Segunda-feira é difícil. Aí, assim, o André veio no começo do ano como uma grande solução É, e não foi. Não, sabe ninguém o que contestou que é? quando o André foi Agora contratado. foi. né? Não, até eu fiz uma frase pior do que não contestar, né? Foi escolhido a dedo. Claro. Caía Eu como uma luva. pisou, é esse aqui. E Exato. pelo sistema de jogo E o do Grêmio Grêmio insistiu. era o que demonstrava, né? Mas o que chama a Mas eu atenção, queria- professor, é que muitos analisando o André agora dizem que é o modo dele de jogar que não tá casando com o time do Grêmio. Só que na época que ele foi Só que contratado, na se teoria, tinha esse conceito. exatamente. É, Que né? Para mesmo. jogar com o Everton. pela e com o forma Luan, como o Grêmio jogava, a melhor opção é que seria o o André. Ramiro caiu. É que era para mudar. Próprio Luan, É que era para mudar a forma de Arthur jogar. não tá O Grêmio, mais. o Grêmio jogava com centroavante fincado, ou quase isso, que era era o o Lucas Barros. Barros. Vocês permitem Mas, eu é fazer que- a defesa depois do Luan, dando o currículo recente. Certo. Eu só queria, Rec, pedir a tua opinião, a tua informação, Ah. como um expert. Ih. Hoje está no jornal que 20% do Arthur era de um investidor. Sim. É? Isso confere? Sim, do Celso Rigo. Bastante dinheiro. 20%. Do homem Mas ele das- abriu mão de um pedaço. Do Homem das Maçãs, né? No nome do arroz. Do Eu não arroz, sei do arroz. quanto ele abriu mão, Maçãs mas é o de Jacareí. tinha sido feito esse negócio de pagá-lo com 20% do passe de um jovem, que é uma coisa que se faz há muito tempo e que só se critica quando o jogador explode. E Sim. isso, às vezes, é uma injustiça que é cometida. Há o caso do Santos, que não tinha, num determinado momento, não tinha dinheiro para pagar a folha de pagamento, pagar a folha, É. e aí pediu um empréstimo e ofereceu 50% de 3 jovens que nunca tinham jogado no time principal. Ganso, Sonda e Wesley. Olha, Só que era 500 mil de cada um. Ganso, eu vou falar Sonda. Pro Sonda. Ganso, Neymar Neymar e Wesley. Wesley. Eu acho que era o Wesley. Acho. E aí, assim, Ou era o Léo, lateral tu esquerdo. pega hoje um jogador dos juniores do Grêmio ou do Internacional e oferece, do junior, não é quem já está no time de transição, está lá no junior, nunca foi nem cogitado. Ah, mas tu pega um Vitor Bobsin, por exemplo, do Grêmio, já se ouve É um falar dele, já se jogador que conhece. já tem mas, nome, né? mas agora pega uns 10 que jogam com Vitor Bobsin e oferece 500 mil por cada um. Mas só sabe por que o Celso Rigo ficou com 20% do Arthur, né? Porque ele botou um caminhão de dinheiro no Bolanhos. Mas aí que eu quero chegar, eu estou tentando defender o clube, Sim, que claro. o clube acaba Às vezes- fazendo esse tipo de negócio porque não tem dinheiro. Então, é muito fácil, depois que o Arthur fez o ano de 2017 que fez,
dizer, que barbaridade, por que deram 20%? Só que o Arthur, em 2016, 2015, nem era cogitado para jogar. Nem era cogitado. Ninguém falava. O único caso foi o Arthur teve para Lincoln. sair do Grêmio. O único caso foi o Lincoln, que foi lançado precocemente. Tu sabe de quem é o Lincoln, né? Não, Do Sonda. todo? Era ele que Boa parte. colocou Boa no parte, Grêmio. Ele que colocou no Grêmio. Sim, mas o Lincoln foi lançado com 17 anos. Sim. Normalmente, Sim, com o Lincoln 17 fez anos, gol em Libertadores. Né? tu não sabe o que vai sair do jogador. O Mamute certeza. foi lançado cedo também. Sim, com Exatamente. 16 anos foi a primeira E se participação. alguém E aí tiver... era 12, né? Não, e se pagassem, e se alguém tivesse uma. pago o dinheiro para comprar o Bolanhos ou qualquer outro dinheiro, com 20% do passe do Mamute, aí o dirigente era um gênio. Não, mas é que, professor, em muitos casos, o empresário tem o direito de trocar de qual jogador ele tem o percentual. Se o jogador Mas não der aí é certo. aquela história que o empresário não perdia nunca. Que eu lembro de um empresário aí Pois é, mas que ficou isso- com mas 20% isso- do Ronaldinho e tal. Ah, sim. Quando não deu certo, do Marcos Paulo. Ele trouxe o Marcos Paulo. Então deu certo, disse, então vamos te dar 10% do Ronaldinho, mas nem vamos entrar em detalhes, Mas porque eu aí- me incomodei Mas a vida inteira. eu com quero isso. dizer que eu duvido de uma informação ou de uma opinião que o REC deu no início do programa. Dizendo que tem parte da torcida do Grêmio, enfim, que gostaria ver o Grêmio de ver o Grêmio eliminado da Libertadores para se dedicar ao brasileiro. Pra tirar Eu- o Inter da olha, parada. Pra tirar o Inter da parada. O Maurício está acompanhando a interatividade. Eu acho que nenhum gremista vai mandar dizendo isso. Eu É que vou- tem alguns que não. acham que o Grêmio não tem a menor chance de ser campeão da Libertadores. isso é uma outra- A sequência do Grêmio não é ruim. É Tucumã, Isso. Santos Quarta. ou Independiente, ou Racing ou River na semi, e aí a final. E aí, final. Pelo amor Só- de Deus, não, o Grêmio é- tem muito mais chance de ser campeão da Libertadores do que de ser campeão brasileiro. E qual é o clube que não quer um independente Não, do Grêmio mas ser o atual mas campeão? Cuba, Que é mais um título de Libertadores. Vários gremistas... Mas eu ouvi de tudo, Não, já esse ouvidinho aqui, além de ser... Vários gremistas já disseram no programa ou em outras situações que gostariam de ver o Grêmio campeão brasileiro repetindo a série dos anos 90. Isso é uma outra situação. Só que nas condições atuais, É que mudou não tem o como ganhar as regulamento. duas. Não, mudou o regulamento, agora a Libertadores termina em novembro, a Não. Copa do Brasil termina Não, em e novembro. o Mundial, esse ano, se eu não estou enganado, devido à Copa do Mundo, começa questão de 5, 6 dias depois 10 dias. da última rodada do Brasileiro. 10 dias. Começa 10 dias depois. Começa no dia 12 12, de dezembro, vai até o dia 22 de dezembro. Isso. Mas E aí? como é que tu vai se dedicar em Libertadores e Brasileirão até a última rodada, disputando título Mas são- e mas ainda tem tendo o como. Mundial ali Mas na tem frente? Muito Não. poucos jogos, por favor. Isso é que nem a falácia de que o Grêmio ia ficar melhor para a disputa da Libertadores porque foi eliminado da Copa do Brasil. Não. É mentira. Ninguém quer ser eliminado de competição não, nenhuma. não, não, eu não estou nem me referindo a querer. Claro. Eu estou me referindo a dar uma informação falsa. O Grêmio, se tivesse ganho do Flamengo pela Copa do Brasil, porque como A torcida perdeu de estaria feliz não, da vida e como perdeu de 1 a 0, e o grupo também. podia ganhar de 1 a 0. Pois esse mesmo Grêmio teria a mesma sequência. O próximo jogo da Copa do Brasil é em setembro. O Grêmio teria a mesma sequência, ia jogar com Uma semana que agora o Grêmio vai ter livre, porque não está na semifinal. ia jogar com o Corinthians e com o Cruzeiro, com os seus titulares, com o Atlético Paranaense, Exatamente. com os seus reservas, preservando para o jogo da Libertadores. Então não mudou nada, não mudou absolutamente nada o fato de ter perdido ou se tivesse ganho pela Copa do Brasil. Nada. Internacional empatou com o Palmeiras ontem no Beira-Rio. O resultado manteve o clube em segundo, agora 3 pontos do líder São Paulo, que ganhou de 1 a 0 do Ceará. Internacional interrompeu série de vitórias consecutivas, mas chegou ao 6º jogo sem sofrer, sem perder e sem levar nenhum gol. Quer dizer, não levou gol ainda o Internacional nos últimos 6 jogos. Como o Palmeiras ontem completou o 9º jogo 9 jogos, né? sem levar gol. Somando os dois, dá 24 horas, dá um dia. São 12 pontos de diferença para a primeira equipe fora do G6. Próximo compromisso, domingo, contra o Cruzeiro no Mineirão. No Grêmio, 6 jogos sem derrota. Após 6 jogos sem derrota, o Grêmio voltou a perder no Campeonato Brasileiro.
Resultado negativo deixou o clube em quinto, jogo horroroso. 8 pontos atrás do líder. Tricolor volta a campo pela competição sábado contra o Botafogo na Arena. Foco agora é no jogo de amanhã contra o Estudiantes, 9h45 pela Libertadores. Só os ingressos mais caros ainda estão à venda. Luan não participou do último treinamento, mas não preocupa para a partida. Depois do intervalo, o histórico do Luan. Madelomba e Construlomba, casas de construção, casas de alvenaria, casas de madeira, todas de qualidade superior, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou financiamento direto, especialmente nas casas de madeira. Constroem casas em toda a região metropolitana e litoral. Vai sair negócio, é só ligar. Madelomba e Construlomba tem maior qualidade e melhores condições. Mais informações, 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709. Fale com o Fernando. Madelomba Casa e Construcão.com.br. Liga para o Fernando agora, vai sair negócio. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas, algumas da época da vovó. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, telefone 3362-2020, um quitute melhor que o outro. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. Mande e-mail para reservas@embaixador.com.br. Diga que estava vendo a Ubra TV e ganhe mais 10% de desconto. Marque sua convenção para o Embaixador. Embaixador também, além de ser no centro da cidade, um vasto espaço para estacionamento. Se há uma coisa que não tem problema lá no Embaixador é estacionamento. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 3466-6133. Fache.com.br. Fala com o seu Wilson e equipe lá na FAC. Ligeirinho aqui, o histórico do Luan. Olha aqui, ó. Até o cara me mandou o texto, disse o seguinte: se tem um craque que não pipoca no Grêmio, é Luan. Foi dele o 5º pênalti batido decisivo da Recopa 2018. É o líder em assistências e vice-artilheiro em 2018. Fez gol na maioria dos jogos decisivos dos últimos títulos do Grêmio. 2016, contra o Cruzeiro, semifinal da Copa do Brasil, fez gol. 2017, acabou com o Barcelona em Guayaquil, fazendo 2 gols na semifinal, com um golaço no título da final em plena Argentina contra o Lanús. 2018 fez o único gol do título da Recopa em plena Argentina contra o Independiente. 2018 acabou com o Internacional fazendo 2 gols na semifinal em pleno Beira-Rio, eliminando o Inter. Grêmio ganhou o título depois, na sequência do Gauchão. Luan já é um dos maiores jogadores da história do Rei de Copas. 225 jogos, não está atualizado, 62 gols. Quer dizer... E maior artilheiro da Arena, né? Então, quer dizer, Já passou o só tem números favoráveis, mas não está bem. A fase dá para dele dizer não tudo tá isso boa. e dizer que não está bem. A fase dele não é tão boa quanto os números e o histórico. Mas pode dele. matar o Se a gente Estudiantes pode amanhã com 1-0. Se a gente pegar o rendimento do Luan, pelo menos avaliou assim, começou a ter uma queda no pós-gauchão desse ano. Parece que depois do gauchão, quando começou o Brasileiro, sequência da Libertadores, Copa do Brasil, aquele Luan que a gente viu em 2017, principalmente, não conseguiu ter mais o mesmo rendimento. Mas é um jogador que, como o telespectador colocou aí, está na história do Grêmio. O Luan, como qualquer ser humano, e nós estamos falando de um menino, de um jovem, o Luan deve ter 23, 24 anos. 25 anos. 25 Vai anos. fazer 26. É um menino, 23 tem o Everton. que deixou de ser o grande craque do Grêmio. O ano passado, quando o Arthur assume essa condição. Tanto é que o Arthur é comparado pelo Barcelona e o Luan é sequer cogitado por algum clube. A última vez que o Luan foi cogitado para a venda à Europa, que é o sonho dos jogadores, ele foi o Spartak. Olha aqui, ó. Eu tenho uma informação que o Everton e o Kahneman já até assinaram o contrato. Até às 19.